processo de reflexão muito grande, especialmente agora no meio dessa crise aqui do Covid. E essa questão, eu tinha escolhido esse tema, urbanismo adaptável, acho que por conta desse momento de reflexão que eu estou na minha vida agora, tanto pessoal quanto profissional. Acho que adaptabilidade e flexibilidade é realmente onde a gente deve levar a nossa profissão, tanto de arquiteto quanto de urbanista, ou os dois, se a gente estiver fazendo as coisas certas, né, da maneira correta, pensando sempre nas duas profissões juntas. Então, bom, vou começar aqui. Então, assim, a primeira coisa que eu ia conversar um pouquinho com vocês é realmente sobre essa questão de como fazer o urbanismo, né? Como executar o planejamento urbano, o desenho urbano. E essa visão de cima para baixo, né? De você pegar um tracing paper, um papel e desenhar a cidade de cima para baixo e imaginar o gol final, realmente não é como a gente deve estar fazendo urbanismo hoje, né? Quantas cidades que a gente vai conseguir construir do nada, né? De agora em diante. E acho que Nova York é um estudo de caso, vamos dizer assim, onde isso nunca foi possível. Teve um momento que foi, mas há muitos séculos atrás, né? Então, assim, realmente a forma com a qual a gente deve fazer o urbanismo é de baixo para cima, né? Ground up. E é uma coisa que eu sempre tive muito interesse. Eu acho que é isso que me trouxe para a carreira de urbanismo. Infelizmente, nos meus poucos anos trabalhando como arquiteta no Brasil, eu senti um pouco... Tudo bem, eu falava com o cliente, tentava fazer a coisa para o cliente, mas não parecia ser o suficiente para mim. Eu realmente queria ajudar o maior número de pessoas e aí acabei tendo que vir embora para os Estados Unidos por questões familiares, mas realmente sempre tive isso em mente, assim, como que eu posso ajudar a população como um todo? E realmente eu imaginava eu como urbanista, assim, tá no sítio, tá no chão, tá junto com as pessoas, conversando e aprendendo com elas. Como o Giacomo disse, tem uma frase de uma professora minha que o Giacomo também mencionou, de uma certa forma, as pessoas que estão mais próximas dos problemas estão mais próximas das soluções. Então, isso tem que ser a base para a nossa profissão. E, então, assim, né, o edifício, como a gente conhece ele hoje, acredito que no futuro isso mude, ele é um certo estático, né? Mas a cidade, ela é sempre dinâmica. Então, só reiterando esses pontos. E eu gosto muito do trabalho do Jaime Lerner, que era o governador do Paraná, né? E foi um arquiteto urbanista muito fantástico, inventou o sistema de BRT e tudo. E ele sempre fala que as adaptações, o urbanismo feito em questão de... Ele tem um livro chamado A Compultura Urbana, né? Você faz uma pequena intervenção que tem um grande resultado. Então, o meu gol de carreira é esse, né? Não sei se eu tô lá ainda, mas eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que pensar. Então, assim, né? Eu coloquei aqui o plano, né? Urbanismo é um plano? É um negócio que você faz assim, você faz o desenho e fala, beleza, isso aqui tá tudo organizado, é esse o plano, agora vamos dar 10 anos aí, daqui 10 anos esse plano vai ser executado, a gente calcula, vê o que foi, o que não foi, o que não deu certo, a gente faz outro plano. Não é assim, né? Então, eu coloquei aqui coisas que estão mudando o plano o tempo todo, né? Primeiramente, pessoas. As pessoas que fazem a cidade, as pessoas vêm e vão. A cidade tem momentos de crescimento demográfico, tem momentos de retração demográfica. Nova York teve esses momentos. A gente está, eu acho, agora num ponto de transição, infelizmente, de um crescimento há muito tempo, e agora nosso departamento de população que faz o cálculo demográfico dos censos, eles estão identificando que a gente, não por conta do Covid, mas a gente está, na verdade, diminuindo a população por conta das políticas do governo federal de imigração nos Estados Unidos. Isso afeta muito Nova York, uma cidade feita de imigrantes. E, enfim, pessoas. Crises vão mudar o plano, sempre mudaram. Nunca a gente teve uma situação em que a gente não tem crise.
Hoje as crises muito faladas são as crises ambientais, né? São as crises através de mudança climática, que é o meu foco no meu trabalho hoje, mas como o coronavírus, né? Aqui a gente está realmente sendo afetado por isso. O nosso departamento está fazendo atualmente análise do efeito do Covid no transporte, comportamento social, como que os nossos espaços públicos vão ter que ser desenhados daqui para frente. A população está questionando densidade por conta disso. Então, está muita coisa mudando, né? Então, a gente está sempre, de certa forma, infelizmente, reagindo a crises. Tecnologia, né? Obviamente, tecnologia vem mudando desde o automóvel e vai continuar mudando como a nossa cidade é construída. E a economia, obviamente, né? Como eu falei, a cidade pode estar gerando empregos, pode estar perdendo empregos. Então, eu acho que quando você entra nessa parte de economia, tem muito que a gente tem que pensar em planejamento regional e questionar o que define a sua área de estudo. Mas assim, aqui está a cidade de Nova York, como eu disse, aqui é a nossa fronteira, né? Então, nossa história, obviamente, começou com os nativos, né? Era uma reserva indígena, uma área indígena. E em 1600, que é quando a gente recebeu os holandeses, que vieram aqui colonizar essa região, e a cidade foi passando por uma transformação, um crescimento ao longo dos séculos. Mas o ponto desse slide é para mostrar que, basicamente, você vê tudo azul, né? Então, a maioria da cidade foi construída antes de 1900 e realmente é uma cidade que, quando a legislação de zoneamento foi desenvolvida, né, que é uma das primeiras do mundo, foi aqui em Nova York, eu vou falar um pouquinho sobre essa história do zoneamento, a cidade já estava construída. Então, a cada momento em que a gente formula uma legislação, a gente não pode só pensar no gol final, a gente tem que pensar na consequência de quem está no solo, do que está acontecendo agora, né, no solo urbano. Então, eu venho fazendo alguns projetos de pesquisa, coisas para fora, saindo um pouquinho da minha zona de conforto de trabalho, porque olhar para o histórico da lei de zoneamento, você identifica como, às vezes você toma uma decisão técnica, né, de, por exemplo, aumentar a densidade nessa área porque tem acesso a metrô e sistema de transporte. Faz sentido numa questão técnica. Se você não olha para quem mora ali, desde quando as pessoas estão ali e quais os efeitos de aumentar a densidade vai ter na população que está ali, você não está fazendo o seu trabalho certo, né? Então, assim, as consequências de modificar zoneamento, de modificar a legislação, têm impactos imensos. E aqui tem um histórico de discriminação, realmente, na formulação de leis urbanas, assim, é assustador, assim, assustador. E a gente, se Deus quiser, tá mudando. Eu acho que a crise que a gente está agora do corona, na verdade, está abrindo os olhos de muita gente. E eu tenho muita curiosidade para saber como vai ser daqui as próximas décadas. Então, assim, vou começar a falar um pouquinho sobre a história do zoneamento. Eu acho que eu não mencionei isso antes, mas eu trabalho no departamento de zoneamento da cidade de Nova York. Então, eu e mais 9 pessoas que somos responsáveis por passar legislações de zoneamento. E o zoneamento, ele muda a todo momento. E a primeira parte da minha apresentação é mais ou menos sobre isso, né? Então, aqui você vê Manhattan, rotacionei 90 graus para caber no slide. 40% da cidade, das edificações de Manhattan, elas não poderiam ter sido construídas hoje. Elas não estão dentro da área construível possível, né, do que a lei de zonamento formulou. 2 a cada 5 edifícios são mais altos, com maior taxa de ocupação que o permitido e tem mais densidade do que a atual lei permite. Então, você tem que entender o que está no solo. E uma coisa a ser lembrada é que uma lei implementada hoje pode levar muitos anos para produzir qualquer impacto, né? Então, é uma ferramenta, na verdade, bem restrita. Mas
essa ferramenta é a ferramenta que a gente tem desde 1916. Então, aqui você vê a construção na esquerda, é o Actable Building, é onde eu trabalho. Eu trabalho dentro desse prédio, no 31º andar. E esse edifício foi o que causou a população a ficar assim, em inglês a gente fala outraged, que é quando as pessoas estão assim bravas com o governo, porque uma incorporadora construiu essa edificação, que era bem assim, ocupou o bloco inteiro, né? E alta para a época, né? Graças aos elevadores, eles puderam construir essa edificação alta. E essa edificação trouxe sombra, um sombreamento para uma área equivalente a 7 acres, são vários blocos, né, da cidade. Então, a lei de zonamento ela surgiu para tentar ter uma legislação que pudesse garantir uma cidade saudável, onde as pessoas pudessem ter acesso à luz, pudessem ver o céu. O medo era que esses edifícios grandes fossem construídos ao longo dos anos. Então, realmente, o objetivo era esse, do porquê que a lei de zonamento foi formulada aqui. Então, aqui, só para mostrar mais ou menos em questões de design, o que isso significa, a lei de 1916, ela criou essa ideia do que a gente chama de Sky Exposure Plan, é o plano de exposição para o céu, para a luz, e a cidade foi dividida em várias áreas e cada área tinha uma altura máxima que era desenhada a partir desse plano. Então, você pegava o meio da rua, aqui, traçava o ponto no centro, e aí, dependendo da área, você poderia ir uma vez ou uma vez e meia altura e depois construir o edifício para trás desse plano. Então, é assim que os edifícios que a gente vê, os arranha-céus, é por isso que eles têm essa forma, né, a gente fala de wedding cake, é o bolo de noivo, né, dos noivos, que ele vai diminuindo, assim. E aí só 25% da torre que podia penetrar esse setback, assim, e construir para cima, né, e os arranha-céus surgiram. E aí, em 1961, foi quando a gente pegou essa lei de zonamento e a gente reformulou ela completamente. Isso é por conta de 2 edifícios que eu coloco aqui na tela. O primeiro, o General Electric Building, que é a forma como construía, né, para trás do Sky Exposure Plan. E aí o Seagram Building, que foi o Philip Johnson, não sei se todos conhecem esse prédio, eles fizeram, na verdade, pegaram um lote, construíram só os 25% que podia infringir o Sky Exposure Plan, e aí deixaram essa grande praça pública, né, na frente do edifício. E essa se tornou uma estática, assim, que as pessoas acharam interessante. Por quê? Porque ela começou a trazer mais espaços públicos para a cidade, no solo, né? Então, você está aumentando a área onde eram apenas calçadas, que era um espaço público, agora para dentro da área da propriedade privada. E isso foi uma coisa muito interessante que o público começou a pedir. Então, a lei de zonamento foi totalmente reformulada para repensar essas percentagens e essas legislações da forma que o edifício poderia ter. E aí, aqui algumas coisas que a gente conhece, a gente estuda hoje em planejamento urbano, no Brasil, né, as leis de zonamento brasileiras têm, uma delas é a Floor Area Ratio, que é a área construível, e aí, dentro disso, por exemplo, aqui nesses diagramas da esquerda, você poderia fazer 100% do lote, ou, por exemplo, 50% ou 25%, e a quantidade de área construível é a mesma, né? A única diferença é se você está fazendo mais horizontal ou mais vertical. E dependendo da área da cidade, a gente tem essa forma regularizada de maneira diferente. E aí a gente também, já desde 60, a gente colocou incentivos na lei de zonamento para a construção de áreas públicas. Então a gente chama isso de Plaza Bônus, que é o que o Seagram Building trouxe, né? E aí, indo mais para frente, na década de 80,
Bom, década de 80, 90, aqui em Nova York era uma época muito perigosa. O crime era muito alto aqui. Tem vários filmes, né, que a gente assiste mostrando sobre a criminalidade em Nova York. E foi em 1989 que a cidade assim não estava crescendo, estava basicamente sofrendo uma crise econômica muito complicada. E aí, o que levou a isso, né? As modificações na lei de zonamento, elas acabaram ficando mais focadas para a cidade contextual. O prefeito, inclusive o Bloomberg, que veio logo antes desse prefeito agora, ele estava ainda levando mais esse histórico da cidade contextual. Então, muita coisa relacionada à preservação de patrimônio histórico foi feita, que eu vou falar um pouquinho. Mas, assim, o edifício aqui no lado esquerdo, essas torres num parque, a gente chama de Tower in the Park, são as edificações que foram construídas para habitação social, que eu estava falando um pouquinho antes, né? Então, na década de 70, a gente teve o governo estadual, que tinha vários lotes aqui na cidade. Eles pegaram esses lotes e construíram essas torres bem Le Corbusianas, assim, né? Para habitação social. Então, eu, inclusive, morei todos os anos aqui em Nova York na frente de um campus desse. E uma das coisas mais tristes, eu devia ter colocado uma foto, é que eles pegaram essas áreas verdes e colocaram grades em volta. Então, as pessoas, na verdade, acabam não utilizando essas áreas. E não é uma coisa que a cidade pode intervir, porque vem do governo estadual. E agora que está começando a fazer projetos de incorporação dessas áreas verdes e melhores aproveitamentos, estão bem assim alinhado com a apresentação anterior, né? Mas eu não estou trabalhando muito nisso agora, né? Mas eu só queria fazer um parêntese. E aí a torre que você vê aqui do lado direito, de 1990, é mais ou menos o que a lei de zonamento de 89 fez. Ela pegou esse cálculo essa lei bem matemática, realmente, que era de 1961, com o Floor Area Ratio, e adaptou ela para tentar formar uma cidade mais contextual, onde a presença da rua, da calçada, era uma coisa bem importante, né? Assim, em questões da utilização da área pública. Então, outra ferramenta que foi bem interessante, que foi desenvolvida nessa época, foi a transferência do direito de construir. Essa ferramenta ela veio também para tentar preservar as áreas, as edificações históricas. Então, por exemplo, aqui você vê a St. Patrick's Cathedral, a catedral daqui da cidade. A catedral ela não utiliza toda a área construível que o zonamento deixa. Então, a catedral pôde vender esse direito de construir, porque é um edifício histórico, é tombado, nunca vai ser destruído e construído outra coisa, né? Então, esse direito de construir passa-se para um lote que está do outro lado da rua ou no mesmo bloco, e esse outro lote que daí adquire esse direito de construir. O dinheiro, essa troca é feita, a catedral tem dinheiro para poder se manter, e essa edificação ela preenche a densidade para a área que é a densidade que foi calculada, dependendo de todas as questões mais técnicas realmente que a gente faz quando a gente calcula a densidade, né? Tem escola suficiente, tem acesso ao transporte público, tem acesso ao emprego e todas essas coisas. E aí eu coloquei a foto aqui da Jane Jacobs, que eu acho que vocês devem falar bastante sobre ela, mas a Jane Jacobs, ela estava aqui presente bem na época em que o engenheiro Robert Moses estava construindo a infraestrutura de highways, né, de estradas e aqui na cidade, e acabando com os bairros, realmente. Os bairros mais pobres foram os bairros onde rodovias foram construídas e cortaram esses bairros no meio. Então, ela era uma ativista e ela passou muito tempo na rua conversando com as pessoas e tentando fazer essa mobilização dos bairros, né, para que eles realmente assim mostrassem os seus interesses
e tentassem advocar para que essas coisas não acontecessem. Eu diria que 2016, que é um ano que a gente tentou fazer bastante mudança na lei de zonamento com esse vínculo mais social, e daí eu trouxe alguns dos projetos que a gente passou, mas realmente com essa ideia de que a gente tem que pensar no capital social, a gente tem que ter pessoas de várias classes sociais tendo oportunidades, as mesmas oportunidades na cidade, o mesmo espaço, na definição mais ampla de espaço. E ela também, como eu falei já, ela trouxe essa ideia do olho na rua, né? Então, a ideia de você construir uma cidade onde as pessoas são realmente quem modifica a cidade e tem acesso, né, à cidade. Então, uma das coisas que a gente pensa quando a gente está fazendo qualquer legislação, qualquer mudança na legislação, ou aprovando projetos de grande escala, que eles passam pelo City Planning, é como essas edificações tocam o solo. Então, nada importa você ter um edifício todo bonito, né, com materiais bem requisitados, né, se você não traz essa conexão com o pedestre, se você não traz essa conexão com o lote que está ao lado, com a população que está ao redor. Então, essa é uma coisa que a gente realmente pensa bastante. E também qual a responsabilidade para a acessibilidade econômica, né? Então, a gente passou em 2016, eu participei desse projeto fazendo um pouco mais da parte técnica de estudo de impacto ambiental. O projeto ele teve uma parte que falava assim, qualidade, então zoneamento para qualidade. Então, nessa mudança da lei, a gente colocou vários parâmetros na legislação que pedem dar mais flexibilidade na legislação para o arquiteto poder desenvolver edificações que têm esse relacionamento com o pedestre. Então, a gente aumentou um pouco o gabarito de altura para que pés direitos podem ser maiores. Edificações agora mais e mais são construídas dentro de LEED ou do Passive House Standards e tudo para serem mais sustentáveis, etc. Né? Então, a gente fez essa mudança. A gente também trouxe mais a questão de desenho urbano para a legislação. Então, por exemplo, você tem muitas edificações históricas da época colonial aqui, como que essas edificações que estão vindo, né, nesses bairros, como que elas conversam com essas edificações existentes, né? Tem um linguajar similar, tem um alinhamento predial que faz sentido, né? Então, a gente também trouxe alguns parâmetros e também um pouco mais de flexibilidade para ter uma articulação de fachada. Infelizmente, uma das minhas maiores frustrações na área de arquitetura foi presenciar, assim, ter que fazer tantos projetos que eram, assim, em escala tão grande que perde a escala do pedestre, sabe? Então, assim, normalmente, como que a gente vê novas construções na cidade de Nova York? Você pega, a incorporadora compra vários terrenos, que a gente chama de soft sites. Normalmente são edificações que já estão em detrimentação, estão caindo os pedaços, ou tem poucos pavimentos. E aí compra vários desses lotes, agrega, né? Faz que a gente chama de merge. E aí pega um lote grande e faz uma edificação residencial, porque aqui tem uma pressão muito grande de construir novas habitações, que a cidade estava em crescimento, bastante crescimento. E aí você constrói essa edificação grande que não tem nenhum relação com o pedestre, né? Então isso foi uma coisa importante pra gente. Manu, o que é esses 5 com um apóstrofe? Desculpa, 5 pés. É um saco que aqui a gente trabalha com pés e polegadas, né? Então a gente adicionou 5 pés de altura para poder ter pelo menos 15 pés no pé direito do andar térreo. Você lembra a quantidade de conversão isso? Deixa eu pensar, acho que seria tipo, em vez de 3, 4 metros. Tá, obrigado. Aí, além da questão da qualidade,
A gente também fez uma modificação na legislação para acessibilidade econômica, que eu estava falando um pouco, né? Então, a gente passou essa legislação do Mandatory Inclusionary Housing, que requer 20% de qualquer habitação a ser destinada a interesse social. Então, eu falei um pouquinho sobre isso, mas se vocês quiserem que eu explique mais depois, posso falar também. Mas, como eu falei, a população já vinha há um tempo se organizando, né, e fazendo passeatas, e realmente aqui em Nova York, uma das coisas mais bonitas que eu vejo é quanto a população se importa com a questão de planejamento urbano e se mobilizam. E isso tem grandes efeitos, realmente, no que a gente faz, na agenda que a gente passa no city planning, porque às vezes se você só tem que seguir a agenda do político, né, você não tem muito poder de negociação. Agora, se a população está pedindo, aí você consegue tentar trazer projetos diferentes, né, para dentro do planejamento. Então, assim, aqui em zonas de alta densidade, você tem que passar 20% das habitações para interesse social. E toda vez que a gente faz uma mudança no mapa de zoneamento, a gente também pode daí requerer fazer essa requisição. E como eu falei, a porcentagem ela realmente varia dependendo do nível econômico da área, né? E acho que uma coisa, assim, um parênteses para falar sobre isso, eu mudei para cá como imigrante. Uma das coisas que, acho que o Giacomo falou um pouquinho sobre isso também, uma das coisas muito difíceis de você ser imigrante é que você tem muita dificuldade para fazer empréstimo, a gente não consegue fazer uma compra de uma moradia, e você não tem fiador, né? A gente não conhece ninguém aqui. Então, como que você consegue alugar um apartamento sem você ter fiador numa cidade que é tão cara? Aqui o aluguel é caríssimo, né? Então a gente passou muitos anos numa construção bem antiga, que o aluguel tinha um desconto imenso por ela não estar dentro da legislação mínima de conforto. Então o nosso apartamento basicamente não tinha janelas, a gente basicamente não tinha luz natural. O prédio podia pegar fogo a qualquer momento, não tinha sistema de incêndio. E imagina você estar nessa situação com o seu marido sendo músico e tendo vários instrumentos em casa. Então, assim, só para falar como a acessibilidade econômica é uma coisa bem real mesmo aqui, senti na pele. E depois de muitos anos nesse apartamento, eu inclusive apliquei para habitação de interesse social e é onde eu estou agora. Eu mudei aqui para esse apartamento logo antes do corona. E graças a Deus eu entrei na fila e eu consegui essa habitação. Então, eu realmente me importo muito com esse tema. E aí, assim, não sei se alguém tem alguma pergunta sobre a questão da habitação de interesse social, mas eu iria entrar um pouquinho agora para falar sobre mudança climática. Eu acho que pode seguir, Manu. Tá bom. E a gente vai parando nas questões finais. Acho que as considerações. Ou você quer fazer alguma consideração, a Alessandra, o Plínio, vocês querem parar a Lívia? Eu vi que o Carol está aqui de volta. Alguém quer fazer uma colocação? A princípio, eu acho que podia tocar. Tá muito Tá. legal, porque é uma realidade diferente, muito bacana ver essa história, mas a gente pode fazer os comentários do final. Tá bom. Acabei de ver aqui o comentário do metro para 30 centímetros. Gostei. Mas então, daí, bom, mudança climática, né? Então a gente passou por essa mudança na lei de zoneamento em 2016 e dentro desse tempo eu venho trabalhando há muitos anos, deixa eu ver, 5 anos, na legislação para mudar, para incorporar a adaptação climática. Então, sobre adaptação climática, né, não quero entrar muito na ciência, mas algo que está acontecendo. E com isso a gente está tendo cada vez mais e mais crises, né, relacionadas aqui em Nova York a gente tem basicamente 2 tipos de choques que a gente experiencia.
Um é relacionado a inundações e o outro é relacionado a aumento da temperatura. E durante os meses de verão, a temperatura atinge mais de 90 graus Fahrenheit. De novo, o problema de conversão. E muita gente morre realmente de problemas relacionados à heat. Então, assim, a minha área é mais na questão de aumento do nível do mar e furacões. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, dentro de... no caso, eu diria que hoje eu sou uma urbanista focada em adaptação climática, a mudança climática. Então, dentro de mudança climática, a gente tem dois modos de operar quando a gente está trabalhando com legislação urbana. Uma é na mitigação, a mudança climática, e outra é em adaptação. A mitigação, ela basicamente significa que você está tentando diminuir o impacto, né? Então, leis de mitigação podem estar vinculadas a, por exemplo, aqui em Manhattan já faz vários anos que o governador está trabalhando no projeto, eu não sei como traduzir, mas assim, de carros terem que pagar para poder entrar, acessar Manhattan, né? Então, isso vai diminuir a emissão de greenhouse gases. E isso, né, acarreta numa diminuição da poluição e uma diminuição na mudança climática, certo? Um pedágio urbano, Manu, você fala? Pedágio urbano, obrigada. Isso, era isso mesmo. E do outro lado, a gente trabalha com adaptação. Então, adaptação, o que é? Você sabe que a mudança está ocorrendo, né? Então, tem a placa ali, change ahead, a mudança está ocorrendo. Quais são as maneiras em qual a gente tem que adaptar as nossas legislações urbanas para considerarem essa mudança climática, para poder se manter um nível bom, né, de convívio das pessoas, né? Realmente parte de safety, né, para sobrevivência das pessoas e adaptação, né, em questões das edificações, da economia, do crescimento e etc. E a minha área ela é mais focada na parte de adaptação. Então, uma das grandes catástrofes que a nossa cidade experienciou realmente foi o furacão Sandy, que ocorreu em 2012. Esse foi o primeiro ano que eu estava aqui nos Estados Unidos e foi um choque. Foi um choque realmente você ficar vários dias preso dentro de casa, não podia sair. Eu não estava em Nova York, estava na região aqui, próximo, e a gente inclusive fez uma amizade muito grande quando teve o furacão, porque eu ouvi falar que tinha uma pessoa de Londrina, na minha cidade, aqui perto, e aí quando eu entrei em contato com essa pessoa, a gente acabou, né, saindo para jantar uma vez com ele e a esposa, e um cachorrinho, né, eles tinham um cachorrinho também. E aí, quando teve o furacão Sandy, eles estavam alugando um apartamento bem na beira da água, e a água começou a subir e foi pedido para que as pessoas efetuassem evacuação imediata. E esse casal não tinha para onde ir, eles não tinham ninguém aqui também. Então ligaram para nós, a gente só se conhecia, como eu disse, de uma hora de conversa, e mudaram para nossa casa, ficaram lá por um tempo com o cachorrinho. E foi uma coisa assim que afetou a vida de muita gente. E a gente está até hoje se recuperando desse furacão. Então, aqui, só para mostrar um pouquinho da catástrofe, a gente teve quase 70 mil, isso só na cidade de Nova York, não na região, quase 70 mil unidades residenciais que foram afetadas. Essa é uma foto da Península Rockaways, aqui no sul do Queens, onde não só a gente teve o problema da inundação, mas também vários blocos pegaram fogo. Teve um curto-circuito e aí as edificações eram muito antigas. Aqui a gente usava e ainda usa muito wood frame, né, construção em madeira. Então foi uma situação muito triste mesmo. A gente teve 250 mil veículos que foram destruídos e 18 bilhões foi a total perda econômica aqui na cidade. Aqui você vê os túneis de metrô ficaram cheios de água e demoraram-se muito tempo, realmente muito tempo, para tirar toda essa água e voltar ao transporte público que todos nós dependemos, né? Que a maioria da população não tem carro. De dólares?
18 bilhões, né, de dólares. Foi complicado. Então, assim, aqui eu coloquei algumas fotos sobre a nossa área, que eu chamo de área inundável, né? A área a risco à inundação. A gente tem 840 quilômetros de área costeira, é uma cidade costeira, e você consegue ver tantas áreas bem, assim, protegidas, né, ambientalmente, como o Alley Pond Creek, em Queens, quanto a Manhattan, com aqueles arranha-céus, e edificações de alta e edificações de baixa densidade, como você vê aqui nessa foto aqui do lado esquerdo de baixo. Eu passei muito tempo conversando com pessoas que moram em locais como esse, piers com casas e pessoas que tiveram suas casas completamente lavadas e destruídas pelo furacão. Então, para falar um pouquinho sobre risco, a inundação, esse aqui é um mapa de 1983, é o primeiro mapa que foi feito para a cidade de Nova York computando o seu risco a inundações. As áreas em azul são áreas que têm a chance de serem inundadas 1% ao ano. Isso é um número que parece tão baixo, mas é um número que o governo federal determinou em utilizar, isso há muito tempo atrás, foram os engenheiros Army Corps of Engineers que estabeleceu essa probabilidade como a probabilidade base para a identificação de área de risco. E a área em verde é a área que tem 0,2% de chance ao ano de ser inundada. As áreas inundáveis hoje, você pode ver que elas mudaram. Então, vou voltar aqui em 1983. E agora hoje, olha só como cresceu essa área que tem essa probabilidade de inundação. Essa área que você vê hoje acomoda 400 mil residentes na área azul, e essa área dobra se você olha para a área verde. Então, dá para dar 800, quase 1 milhão de habitantes morando nessa área de grande risco hoje. E isso só vai aumentar. Aqui em 2050, essa área inundável vai aumentar. E aqui são os mapas que a gente fez para identificar também a área inundável de 2100. Esse trabalho foi feito com o New York Panel Climate Change, que é os cientistas, né, que a gente trabalhou, que a gente fez parceria, e dentro do City Planning a gente tem um mapa onde você pode digitar o seu endereço, que é esse mapa, eu fiz o screenshot desse mapa, e aí você pode ver toda a situação da sua propriedade, se você já está na área de risco e qual é o seu risco ao longo do tempo. E a gente colocou também a altura, né? Então, por exemplo, na sua casa, se tiver um furacão que inunda, que é um furacão que a gente fala do furacão de 1% de chance ao ano, você pode ver metade do seu pavimento térreo ser inundado de água. Então, você consegue fazer essas análises. E a gente usa muito essa ferramenta para poder conversar com a população, né? E a gente faz desenhos e tal para poder identificar nível de água. Hoje, se você for nessas áreas que estão em azul, você consegue ver a população, muita gente pegou postes elétricos na rua e eles pintaram o nível da água que o furacão Sandy trouxe no seu bairro. Então você consegue ver umas marcas azuis assim nos postes da população, colocando aquilo como um marco para que elas não esqueçam que elas estão em risco e que elas têm que estar sempre pensando em como agir em caso a gente tenha que sofrer isso mais outras vezes, né? Então, assim, é um problema imenso e você olha para isso e fala, nossa, o que vai fazer, né? Como que a gente vai mudar 1 milhão de pessoas de lugar? Então, assim, aqui, esse slide, eu fiz esse desenho para tentar capturar a nossa estratégia mais, assim, não sei se holística é uma palavra em português, mas, assim, a estratégia geral, né, mais compreensiva do que a gente pensa sobre essa área de 1 milhão de habitantes. Então, a gente tem que investir em o que a gente chama de várias frentes de proteção, desde construção de infraestrutura costeira, que ajuda, né, a prevenir
que a água entre nos bairros. A parte de infraestrutura interna, então as estações de metrôs e etc. E aí a parte das edificações. Então, como que as edificações podem ser modificadas para que sejam mais resilientes. E não esquecendo do principal, que são trabalhar com a população, os residentes e principalmente comércio local, em como que as pessoas podem se planejar caso tenha um furacão vindo. A gente normalmente tem em torno de 3 dias para planejar. Qual é o procedimento? Como você protege as suas portas e janelas, da onde que vem os flood panels, né, os painéis, como você vai fazer o processo de evacuação, para onde você vai, você pensou em alguém que não mora na área de risco, que você pode ir, você vai depender do governo para achar um lugar temporário para você ficar, e toda essa parte a gente tem um escritório de Emergency Management que faz esse trabalho. Então, assim, falando um pouquinho sobre proteção costeira. A proteção costeira, a infraestrutura, é uma coisa muito cara. É uma coisa que, imagina você ter que pegar todos os 840 quilômetros de área costeira da cidade e proteger com um tipo de infraestrutura. É impossível. Então, assim, o governo federal, estadual e local vem colocando fundos, né, para construção. Muitos dos fundos que a gente está trabalhando hoje vieram do governo federal, depois do furacão Sandy, para a cidade de Nova York, para construir infraestrutura. E, infelizmente, o jeito que funciona, onde você vai construir infraestrutura, é baseado num cálculo econômico do que faz sentido, né? Onde faz sentido você investir para proteger. Então, o primeiro local que tem que ser protegido na cidade é o distrito financeiro. É o distrito financeiro do país, né? Estados Unidos. É uma economia realmente mundial que está aqui. Então, esse projeto, vocês devem ter visto muitos desenhos sobre o Big U, né, que chama Big U. E a gente separou ele em fases, e hoje a gente está trabalhando numa fase, que é a fase número 1, que é a fase... Vocês conseguem ver o cursor do meu mouse ou não? Sim, Manu. É uma área bem aqui, assim, que é a fase número 1. E a gente decidiu começar por essa fase porque é onde tem a população de baixa renda morando, naqueles edifícios do governo estadual, que o governo estadual construiu em 70. Então a gente vai começar por esse lado e aí a gente vai vindo com a infraestrutura e fechando o U, né, do Big U. E é muito interessante, é muito bonito esse projeto. Ele foi feito com uma grande participação da população e é basicamente um parque que aos poucos quando você tem mais área para trabalhar, ele vai sendo elevado, né? E eles é a barreira, né? E em áreas que você não tem muito espaço, a gente tem que trabalhar com barreiras mais físicas, a gente chama de hard infrastructure, né? Então esse é um projeto que a gente está trabalhando. Mas eu vou falar sobre um projeto que talvez seja menos sexy do que esse, que é da infraestrutura, mas que é o projeto que eu venho trabalhando, que ele foca no edifício, né? Então, como eu disse, são vários layers de proteção. Então, nas edificações, a gente tem que trabalhar com a população para identificar as barreiras que essa população está tendo para transformar suas edificações em edificações mais resilientes. E aqui eu coloquei só bem poucos problemas ou dados, né? Mas basicamente a gente tem 70% das edificações na área inundável foram construídas antes da lei de zonamento que a gente usa até hoje, que é a lei de 1960. E essas construções, elas têm, assim, barreiras legislativas, realmente, para serem elevadas, modificadas. O uso, às vezes, não bate, às vezes é uma edificação residencial numa área industrial. E como a gente estava escutando, né, infelizmente o século XX fez essa divisão, né, área só industrial, área só residencial, área só comercial. Então, essas edificações enfrentam essas barreiras. 85% das edificações de baixa densidade, né, habitações, casas como essa no meio, tem subsolos. E a gente
é muito difícil conseguir dados, assim, em questão numérica, de que tipo de população que vive nesses subsolos, mas, através de um trabalho mais qualitativo de levantamento de dados, a gente sabe que muito da população imigrante, que, por exemplo, pessoas como nós, que não temos um fiador, alugam apartamentos em áreas como essa, né, no subsolo de residências. A família que mora na residência, às vezes, algumas vezes, né, elas são donas da edificação e precisam desse aluguel, né, do subsolo para a sua sobrevivência também. Então, você tem duas famílias que realmente precisam da unidade do subsolo para sobreviver. Então, essa é uma das grandes barreiras que a gente vai enfrentar em diante. E essa vulnerabilidade também passa para corredores comerciais. Quando teve o furacão Sandy, imagina, você tem a sua casa recebendo água, você evacua, depois você volta para sua casa e daí a sua casa está completamente destruída, ou talvez a água entrou e saiu, mas os móveis, as coisas são tudo destruídas. Você vai ter que, por exemplo, achar uma loja para comprar ferramenta, para você arrumar a sua casa, certo? Se a loja também foi inundada e destruída, onde que você vai conseguir esse serviço? O metrô ainda não está funcionando, porque encheu de água. Então, assim, pensar, não, a gente não pode só pensar na residência, mas tem que pensar no comércio, nas áreas industriais e todos os tipos de edificações e tipologias. As edificações comerciais aqui na cidade também necessitam muito de área de subsolo, principalmente para depósito, né? Então, não sei se você consegue ver aqui, tem uma gradinha preta nessa foto da direita, e você tem o que a gente chama de cellars, são essas portas que você abre na calçada, e daí tem uma escadaria que vai lá embaixo no subsolo, e é lá onde tem toda a parte de, inclusive às vezes a administração do comércio, às vezes a pessoa tem um escritório lá embaixo, e também depósito, banheiros, etc. Então, isso é uma coisa bem complicada que a gente tem que trabalhar. Aí, assim, eu tô indo um pouco mais para a área técnica, caso vocês tenham interesse, o que é uma construção resiliente. Então, aqui eu tenho dois tipos de edificação. A edificação da esquerda, uma casa, então apenas residencial. Todos os equipamentos mecânicos e espaços de habitação devem estar elevados. A gente usa o que chama de Design Flood Elevation como o nível que a gente espera que a água atinja caso tenha um evento de inundação. Subsolos são proibidos, então por isso que eu estava mostrando as imagens anteriores. Você não pode ter subsolo, senão você pode danificar a estrutura do edifício, se entrar água. E o pavimento térreo, ou qualquer área que seja abaixo do Design Flood Elevation, tem que ser o que a gente chama de wet flood proof. A água ela tem que poder passar e sair da estrutura. Então, você consegue ver o que a gente chama de flood vents. Você tem que instalar essas aberturas para poder equalizar a pressão. Do lado direito, eu mostro uma edificação antiga, que a gente vê muito aqui. É bem parecido com Amsterdã. Se você for para Amsterdã, você vai ver esses predinhos com essas escadinhas de incêndio. E aqui em Nova York a gente tem bem o mesmo tipo de edificação. Inclusive é onde eu morava antes, era uma edificação desse tipo. E aqui uma edificação de uso misto, uso industrial, comercial, ou uma escola. Ela pode ter usos abaixo do Design Flood Elevation, porém essa área não pode ser usada para habitação, então você não pode ter habitação embaixo do DFE. E você tem que basicamente construir como se fosse uma banheira, né? Você tem que ter as paredes e a fundação, ela tem que ser forte o suficiente para não deixar a água entrar, né? Então isso a gente chama de dry flood proofing. E isso é uma coisa cara a se fazer. Então é uma das barreiras que a gente tem também para esses outros tipos de usos, em como que esse tipo de construção pode ser mais resiliente. E por que eu estou falando de construção resiliente? Parece ser uma coisa tão pequena quando comparada a
uma infraestrutura gigante como o Big U, né? Construções resilientes funcionam. Aqui você vê essa casa na Flórida. A gente teve o furacão Michael, que destruiu a Flórida. E essa é a casa que ficou em pé. É uma casa grande, provavelmente de uma família que tinha meios para construir uma casa dessa. Mas a casa não caiu, né? Todas as outras casas mais antigas que não estavam construídas no código, você pode ver que foram demolidas, né? Então, se a gente pudesse, né, num mundo justo, ter todas as construções resilientes, a gente estaria protegido, né? Bom, aí passar um pouco aqui falar um pouquinho sobre o processo de recovery, né, do furacão Sandy. Então, assim, logo que teve o furacão Sandy, o governo federal mandou dinheiro para a cidade de Nova York para recuperação. E aí, a cidade de Nova York, o prefeito falou que ia construir de volta, né? Build it back, vai construir de volta a cidade, as áreas, as edificações que foram destruídas. Então, esse fundo e esse programa, ele teve 5 opções diferentes para as pessoas que receberam o damage, que elas pudessem escolher. Então, uma delas é reimbursement. Então, você poderia fazer a modificação você mesmo e depois receber o dinheiro de volta do investimento. Reabilitação seria o governo, o Build It Back, o programa, ele faria a reabilitação da sua estrutura para ser uma estrutura resiliente. Elevação, a estrutura seria elevada, né, para ficar acima do nível do Design for Elevation, ou ela ser completamente reconstruída, se ela tivesse sido completamente demolida, ou você poderia fazer o processo de aquisição. Então, o governo compraria a sua casa, a sua propriedade, e você tenta ir para outro lugar. Basicamente, em termos de números, a gente não chegou perto de ajudar todo mundo, mas tiveram em torno de 9 mil famílias em áreas de baixa densidade que receberam a ajuda desse programa. Mais ou menos 1.500 casas foram elevadas e mais 20 mil famílias receberam a ajuda nas áreas multifamiliares, nas edificações multifamiliares. Muitas delas edificações de interesse social. Por que os números são pequenos, né? Quem tinha acesso a isso são pessoas que estavam participando do programa federal de seguro à enchente. Então, aqui, a cidade de Nova York, desde a década de 80, participa do programa federal de cidades costeiras, ou de cidades na beira de rio, né, que tem possibilidade de inundação, participa desse programa. Então, se você mora na área de risco à inundação, se você tem um empréstimo, você está comprando uma residência, você é obrigado a comprar o seguro de enchente. E é um seguro com custo baixo, porque ele é administrado pelo governo federal e então tem muito subsídio, né? Então, depois dessa experiência, a gente está tentando fazer um trabalho bem grande de comunicação com a população para que todos façam a aquisição, né, do seguro. Então, aqui eu vou passar bem rapidamente por algumas fotos, só para mostrar o que é uma edificação resiliente na vida real, né? Então, você vê a edificação da esquerda, edificação existente, da direita, edificação nova. E eu passei muito tempo conversando e ajudando os escritórios que estavam fazendo o processo de reconstrução, mais com a parte da legislação de zoneamento, porque eles estavam tendo várias barreiras, assim, quando eles estavam reconstruindo, né? Essa aqui é uma casa no grande bairro Staten Island, que ela era geminada, né, como você pode ver do lado esquerdo, e é uma das poucas que a gente conseguiu que todos os moradores optassem pela mesma opção do programa, que era a opção de elevação, para a construção ser o mais resiliente possível. E aí todos tiveram que
ajustar uma data em que todos os moradores concordassem em sair das suas propriedades. O governo também fazia esse pagamento do aluguel para a pessoa mudar. E aí o governo vinha e o programa Build Back fazia o processo de elevação. E aí eles elevaram essas casas, você pode ver que elas são de wood frame, e construíram essa base de concreto, que é onde tem as garagens. E tem até um vídeo que você consegue ver as casas sendo elevadas ao mesmo tempo, é bem louco. E esse daqui é um edifício bem antigo, mais ou menos do final do século XIX, de tijolinho. E aí, não sei se consegue ver, mas no lado direito tem um pavimento branco, assim, que foi construído em cima, porque a edificação tinha um subsolo, e aí eles construíram mais um pavimento em cima para que a família pudesse recuperar aquela área perdida, né, do subsolo. E aqui também teve uma pequena elevação interna do pavimento térreo, para ficar acima do Design Flow Elevation, da área esperada de água. Essa daqui é uma edificação que foi, na verdade, transformada em uma edificação resiliente antes do furacão Sandy, e ela não sofreu impactos. É uma casa que foi transformada, ela tinha também um subsolo, e aí eles fizeram ela um pouquinho mais alta, você consegue ver que são 3 pavimentos agora, e ela também está dentro do Passive House Standards, que são... Passive House, para quem não conhece, acho que é alemão, e é tipo LEED, só que para construções sustentáveis. Só que ele trabalha um pouco mais com a ventilação cruzada natural, a questão mais natural, assim, de edificação resiliente. E aqui é um bairro que a gente teve que ficar bastante tempo trabalhando com a comunidade, porque é um bairro que foi construído com... Você consegue ver que é um passeio, não é nem uma rua, né? Você não consegue acessar de carro, você tem que acessar, só pedestre acessa mesmo. E essa região foi completamente devastada. Essas casinhas, elas eram muito leves, feitas de wood frame. Foram construídas no século XIX como edificações para férias, né? Para você ir lá para a área costeira e aproveitar a praia durante os meses de verão. Ao passar das gerações, essas casas, essas habitações foram passando para as gerações futuras. E hoje as pessoas realmente só tinham essas casas, né? Então você tinha famílias morando ali, dependendo dessa habitação, e a habitação ficou completamente inundada, e o bairro ficou completamente inundado, e a gente teve que redesenhar o bairro inteiro. Então aqui você vê do lado direito, as edificações foram elevadas, foram reconstruídas de forma elevada, e o passeio público também é algo que eles estão terminando, mas vai ter características mais de drenagem através de paver permeável e áreas verdes, e uma coisa mais sustentável, assim, para ter uma drenagem um pouco melhor, que não tinha nada de sistema de drenagem antes. E aí, trazendo um pouco mais para escala grande, assim, de edificações, aqui você tem um comércio em Manhattan, que eles fizeram uma elevação interna do pavimento térreo. Então, isso é muito importante, a gente começar a construir pavimentos térreos bem altos a partir de agora, para que, com o futuro, você tenha uma adaptabilidade do design. Então, você pode, se precisar, elevar o pavimento térreo, como você vê na foto da esquerda. E na foto da direita são geradores para emergência e sistema de... em inglês chama cogenerators, para você poder fornecer energia, no caso, a energia da cidade acabe, né, em momentos de crise e de inundação. Esses equipamentos eles foram colocados em cima de um edifício de garagem, dentro de um campus de habitação de interesse social. Então, você tem um prédio aqui no fundo, onde você tem várias unidades de habitação de interesse social. E aí, a gente usou o edifício de garagem para colocar os geradores em cima, para poder mantê-los fora da área inundável, né? E aí, agora a gente está tendo que fazer um fechamento em volta desses geradores.
E aí você tem também os edifícios da área do distrito financeiro, onde os arquitetos começaram a colocar flood panels, que a gente chama. Então você consegue ver essas estruturas em cada coluna, são estruturas para receber os painéis. Caso a gente tenha um chamado de que vai ter uma possível inundação, você tem que acionar as pessoas, né? Então você tem que fazer todo um processo com os funcionários para essas pessoas poderem ir para o local e colocar os painéis. Então você consegue ver do lado direito um local onde os painéis foram montados para a gente poder fazer o teste. Isso aqui acho que era em West Chelsea, também em Manhattan. Então você vê os painéis de metal, né? Então isso é assim que você fica com o edifício enquanto está tendo a enchente. Depois que a enchente vai embora, você tira os painéis e aí o edifício volta ao normal. Aqui, esse slide tem todas as publicações que a gente vem fazendo. Realmente é muito trabalho. As primeiras 4 publicações de cima são publicações que foram feitas antes do furacão Sandy. A gente já se falava em planejar para uma cidade resiliente, mas eram apenas publicações assim de pesquisa mesmo, e nada foi realmente implementado. Então foi, infelizmente, a partir de uma crise imensa como o furacão Sandy que a gente começou a implementar legislação, né? Então aqui são vários estudos que a gente fez. Os do meio são estudos que a gente fez a nível da cidade toda. Então a gente fez, por exemplo, estudos de como edificações residenciais podem ser resilientes, espaços para arte, que é uma coisa muito importante para a cidade, comércio e áreas industriais. E a gente também trabalhou com uma equipe bem grande de urbanistas que ficaram em 10 bairros que foram muito devastados. São bairros que nunca viram ninguém do City Planning ir lá para falar com eles, assim. Eram bairros que estavam áreas de baixa densidade, que não vê muito crescimento populacional, e estavam lá, né, no cantinho há décadas e décadas, até acontecer esse furacão, e essas áreas foram realmente devastadas. Então, daí o City Planning montou grupos de foco e a gente estudou essas 10 áreas. Tivemos um processo imenso de trabalho com a população para identificar como cada um desses bairros podem ser resilientes, desde projetos de infraestrutura, projetos de edificações, de espaços públicos e etc. Então, tudo isso está online, se alguém tiver interesse. Só, na verdade, deixa eu ver se a Núbia tinha feito uma, acho que como Garata me perguntar, sobre como se dá acessibilidade a partir do momento que a gente sobe, né, os pisos, né, pessoas, um desenho universal gera um problema enorme na hora de... É gigantesco, Então, aí, no programa do Build Back, né, que era daí o poder público que estava reconstruindo as casas, a gente colocou como opção, se a pessoa precisasse de acessibilidade, aí a gente colocou um elevador mecânico na frente da casa. Não sei se eu peguei alguma casa que tem elevador mecânico, acho que não. Mas isso é um problema grande, porque teve população que decidiu não transformar a sua residência em residência resiliente por conta disso, da acessibilidade, dessa percepção de que seria mais difícil entrar na minha casa. E as pessoas deixaram vários $1.000, né, na mesa. A gente tem uma expressão, left $1,000 on the table. E decidiram não fazer o processo por conta disso, mesmo a gente oferecendo elevador mecânico. Então, é complicado. Para a área comercial, fica bem difícil, porque tudo que é para 3 unidades familiares ou mais, então multifamiliares, ou para qualquer uso que não seja residencial, você tem que estar dentro da norma, como se fosse a nossa NBR de acessibilidade, né? Então, daí você tem que construir rampas e etc. Então, muito do meu trabalho de modificar a legislação é deixar essa parte de design para acessibilidade mais fácil e menos, assim, as pessoas ainda têm que fazer, mas não perdem área construível por conta das rampas e essas coisas. Obrigado. Bom,
Aí, assim, agora eu tinha colocado uns slides aqui sobre um processo que eu tive que gerenciar mesmo, de comunicação com os residentes para fazer o projeto da cidade inteira, da mudança da legislação de zonamento, né? Então, daí eu coloquei alguns slides porque eu achei que vocês iam ficar interessados em questão de processo, né? De participação pública. Então, assim, foi acho que a fase que eu mais gostei da minha carreira até hoje foi essa parte de fazer essa análise, né, com a comunidade. Então, a gente, bom, em 2016, a gente já tinha uma boa ideia de quais são os problemas que, em termos de legislação, que estavam impedindo construções a poderem ser mais resilientes. Então, porque a gente já vinha trabalhando no Build Back e trabalhando com outros departamentos do governo que estavam fazendo esse trabalho e coletando essas informações. Porém, a gente não queria avançar o projeto antes de conversar com a população de uma forma bem detalhada, em áreas que a gente ainda não tinha ido, então não naquelas 10 áreas, em outras áreas, e tentar aprender quais eram as barreiras que as pessoas estavam enfrentando, né? Então, isso, assim, fora do Build Back, vamos supor que eu tenho uma casa na área inundável. Eu tentei fazer alguma coisa? Não. Não tenho dinheiro, tenho um problema, eu não tenho o seguro. Eu até tenho um pouquinho de reserva de dinheiro e eu queria fazer uma coisa, mas daí o departamento de obras não aprovou meu projeto por causa disso. Então, é isso que a gente estava tentando coletar. Então, a gente estava tentando, divulgar informações gerais sobre resiliência climática, muito também disso, tentando, infelizmente, dizer para a população que não é uma vez na vida que vai acontecer o furacão Sandy, né? Que não é que porque aconteceu uma vez que não vai acontecer de novo. Então, só isso é uma coisa muito difícil a ser feita. Então, teve essa parte de mais educacional também. Mas o objetivo final era explorar o que na lei de zoneamento está sendo impedimento, que era o foco do projeto. Então, a gente conseguiu conversar com em torno de 2.500 stakeholders. A maioria desses stakeholders são residentes, aí você vê o mapa do lado direito. Eu, pessoalmente, estava falando com todas essas pessoas. E desde vereadores, então a gente conversou com 10 vereadores, todos os presidentes dos grandes bairros, aqui é tudo separado em subprefeituras, os community boards, que são os distritos, as associações cívicas, que são associações que a comunidade mesmo faz, né? Então não está vinculado ao governo nada, são associações de moradores, etc. A gente conversou com 12 organizações não governamentais que fazem trabalho social. A gente fez 15 eventos públicos, então eventos que vem mais gente, assim. 6 workshops com arquitetos, inclusive a Associação Americana de Arquitetos. E 7 workshops comunitários que foram bem, assim, detalhados, né? Que eu tentei desenvolver, que eu vou falar um pouquinho. Aí, assim, em questão de informações gerais sobre resiliência climática, a gente fez 3 produtos diferentes que a gente colocou pela cidade. Eu percebi que ser urbanista hoje, você tem que ser muito bom em comunicação, em todos os sentidos, bom em marketing, não porque você quer passar alguém para trás, mas porque você precisa passar uma ideia boa para frente. Então, isso foi, assim, bem uma coisa muito interessante, assim, ter que ter essa mente. Então, a gente fez um vídeo que dura 6 minutos, que explica basicamente o que você tem que saber sobre resiliência climática e adaptação climática e construção resiliente na cidade de Nova York. Bom, em forma geral também. Aí a gente fez advertisement, marketing, em umas... Eu devia ter colocado uma foto aqui. Aqui tem umas estações para você plugar o seu celular e pegar a bateria, né? Colocar a bateria. E aí ele é uma tela, né? Grande, assim. E daí fica passando marketing, assim, né? Ads. E aí o governo tem direito a um pouco de tempo. Então a gente fez desenhos e tal. E aí a gente colocou isso também, com links, etc. Se alguém ligasse para um número 311, eles podiam falar diretamente com a gente. A gente mandou coisas pelo correio, a gente
o nosso vídeo, esse dado aqui é meio velho, não sei quantas pessoas viram hoje, acho que esse aqui é de 2017. Aí a gente fez também tipo uma folhinha assim de papel, que tem frente e verso, que são essas do meio, né? Frente e verso, assim. E a gente traduziu em 7 línguas diferentes, porque é uma cidade de imigrantes, então a gente tinha que ter certeza que todo mundo estava tendo acesso à informação. Então a gente fez, são 4, né, folhas. Uma fala sobre risco, outra fala sobre código de obras, a lei de zonamento e seguro à inundação, que são as 4 coisas que você tem que saber para poder tomar decisões. E aí eu fiz também esse pôster que está no lado direito, que do lado verso dele tem todas as 4 informações dos 4 coisas diferentes tá atrás. Então é um pôster que é pequenininho assim, né? Foi fácil de mandar. E aí você pode abrir ele e ter tudo que você precisa. E foi bem legal, assim, ao passar dos anos, eu às vezes ia visitar alguma associação, alguma coisa, eles tinham lá na parede, assim, daí eu ficava tão feliz. Mas, enfim. E aí, a gente também teve que desenvolver um processo de workshop para poder falar com a população, para poder aprender quais são as coisas na lei que não estão funcionando bem. E isso é uma coisa muito difícil, porque para você ter o que você precisa de informação, a população tem que entender a sua linguagem, certo? Para ser uma comunicação produtiva. E zoneamento não é uma coisa que, sei lá, a gente que trabalha com zoneamento, a gente fala, eu odeio zoneamento, entendeu? Porque não é uma coisa muito legal, né? Então, eu pensei muito sobre o assunto e aí eu desenvolvi um workshop, uma estratégia de workshop que tem tipo cartões, como se fosse um quebra-cabeça, onde você pode construir a sua casa, que é a imagem aqui do topo. Então, você, por exemplo, eu perguntava para a pessoa, né? A gente tinha vários facilitadores, né, nos workshops. Eu treinava pessoal do City Planning e arquitetos e gente que estava voluntariando. E aí a gente tinha uma interação realmente individual, assim, cada pessoa construía a edificação onde eles moram. E aí a gente ajudava a pessoa a fazer o trabalho do arquiteto, que é tipo assim, nossa, eu só tenho um pouquinho de dinheiro, como que eu posso fazer para minha construção ficar mais resiliente? Você pode pegar o boiler que está embaixo e colocar para cima. Você tem área embaixo da escada? Embaixo da escada é uma boa área para você talvez colocar equipamentos mecânicos. Você pode comprar uma bomba para mandar água para fora. Então a gente ia fazendo esse trabalho que são os cartões coloridos, que são as estratégias para você mudar essa edificação para ela ficar mais resiliente. E a gente também ajudava a pessoa a olhar no mapa para identificar o nível da água que pode chegar. Então, tinha gente que estava numa área de risco tão grande que podia inundar o subsolo, mais o primeiro pavimento e um pouco do segundo pavimento. De tanto risco, assim. Porque a cidade aqui, ela é o que eu falei, é uma costa, né? A cidade é costa. E aí a gente fez também workshops com arquitetos, que é um pouco mais fácil de desenhar, porque você já está falando uma linguagem que eles entendem, né? Mas a gente fez isso também para falar sobre construções tipo industriais, comerciais, etc. E aí a gente coletou bastante informação. Aqui só 2 fotos para ilustrar. No final do workshop, cada pessoa ia ter o pôster para ir para casa, né? Então, por exemplo, você podia levar já basicamente um semi-projeto, né? Do que você podia fazer ao longo dos anos para deixar a sua construção mais resiliente. E aí a gente deixava a população falar, assim, perguntava, tem alguma coisa legal que você aprendeu hoje? Tem alguma coisa que a gente não falou, que você acha que a gente devia saber? Muito dessa parte, assim, você tem que só escutar, sabe? Tem muita gente brava e gente que estava tentando participar do programa Build Back e estava tendo dificuldade, então a gente tentava sempre ajudar da melhor forma possível, conectar as pessoas com gente que podia ajudar. Então a gente trazia parceiros também de outros escritórios do governo para estar nessas salas, nessas conversas. E aqui é mais ou menos um resumo, assim, dos tipos de problemas que a gente escutou. Mas um dos problemas financeiros, que obviamente o problema financeiro é o maior, mas um problema financeiro que a gente pode ajudar, porque a gente não tem, o City Planning não tem dinheiro. Eu não posso fazer um programa agora onde eu vou
doar $100 mil para cada família de baixa renda fazer sua construção ser resiliente. Eu não posso fazer isso hoje. Mas uma das coisas que eu escutei é que as pessoas que, inclusive, conseguiram fazer a sua edificação ser mais resiliente, o primeiro pavimento estava num nível que o seguro-saúde, o seguro de inundação não era o mais baixo. Então, se você olhar aqui nessa primeira foto, essa casa ela foi elevada mais ou menos 1,5 metro, 2 metros do chão. Se ela tivesse sido elevada a 3, ela podia estar pagando menos seguro a inundação do que essa casa, que é bem maior, ó, que está ali do lado. O primeiro pavimento útil, né, para habitação, ele está a 3 e pouco do chão. Então, eles estavam pagando menos. Então, uma das coisas muito importantes que a gente teve que fazer é mudar gabarito de altura e como que é calculado para poder deixar todo mundo diminuir o custo do seguro. Se você já está pagando alguém para pegar a sua casa e elevar, então o custo para você levar 2 metros para 3 é mesmo, basicamente. Então, enfim. Então, aqui é uma das coisas, assim, eu posso falar um pouco mais sobre as outras, mas realmente a gente escutou de tudo, assim, desde contexto. Essas construções agora não tem nada a ver com as construções da minha rua, eu moro aqui há décadas e isso está estragando o meu bairro, a gente escutou muito isso. Gente que mora em habitações em área industrial, praticamente não podia fazer nada, porque a lei daqui, como que funciona? Se você é um uso que não é permitido, se você é demolido, você só pode pôr o uso permitido, você não pode pôr de volta o uso que você tinha antes. Então, tudo bem, né? Isso aí é o que a gente estava falando, é o plano, né? É o plano do futuro, né? Essa área residencial, essa área industrial. Mas isso está sendo um grande impedimento. A gente levantou 1.000 famílias nessa condição hoje. Então, a gente tem que mudar a lei. Ou trazer programas para oferecer possibilidades das pessoas mudarem, né? Para lugares mais salubres, né? Com melhores possibilidades. Enfim, daí problemas de acesso também. O número 5 aqui tem um comércio todo bonitinho, que foi construído no Brooklyn, que é todo... Brooklyn é bem área de hippie, assim, né, e tal. Aí tem esse café e tal, que é resiliente, mas eles só colocaram o elevador mecânico e ele tá meio escondidinho, daí as pessoas estavam preocupadas com a acessibilidade também. Então a gente está tentando fazer com que rampas e coisas do tipo fiquem mais fáceis, assim, que o cara não perca a área construível se ele fazer uma rampa e tal. E aí o comércio também, no lado 6, ali a gente está tentando trazer mais flexibilidade, porque muita gente precisa do subsolo, como eu falei da outra vez, né? E como que tá aí a questão do tempo? Eu tenho mais alguns slides sobre o projeto, mas... Tá. Então, assim, a gente coletou essas informações, aí a gente produziu um documento que tem tudo que a gente escutou, e aí a gente pegou essas informações e aí eu estou formulando a nova lei de zonamento, que é Zoning for Coastal Flood Resiliency. A gente publicou a legislação, o plano para a legislação, né, tipo assim, a draft proposal, em maio do ano passado. E aí, desde maio do ano passado, eu entrei na parte mais, assim, formal de aprovação da legislação, onde eu tenho que fazer estudo de impacto ambiental e escrever a legislação. É legal que aqui arquitetos urbanistas podem escrever legislação de zonamento. Tem muita gente, outras municipalidades nos Estados Unidos que tem que ser advogados que escrevem, mas aqui a gente mesmo pode escrever, então eu estou escrevendo a lei. E eu estou quase para inicializar o processo de votação, de aprovação. Só que daí o Covid, ele atrasou um pouco o projeto. Mas, basicamente, a gente teve que fazer uma estratégia de uso do solo. Então, assim, esse projeto que eu estou trabalhando, que é o projeto que eu estou gerenciando, o Zoning for Coastal Flood Resiliency, ele é um projeto
a nível da cidade inteira. Então, como eu falei, afeta 1 milhão de pessoas, né? Então, a gente não pode planejar em detalhe para 1 milhão de pessoas. A gente pode fazer algumas modificações, mas aí a gente precisa também de trabalho local, né? Para mudar a legislação, implementar programas a nível local. Então, a nível geral, a gente só está tentando ajudar a densidade que é planejada a continuar ali. A gente não está fazendo, por exemplo, mapeando, pegando uma área de habitação multifamiliar e mudando o zonamento para poder só ser uma família por edificação. A gente não está fazendo esse tipo de coisa, porque o zonamento não é a melhor ferramenta para como é que fala retreat? Evacuar, esqueci. Uma saída de emergência? Tipo assim, você tem uma área de risco e o melhor seria se não tivesse ninguém morando ali, né? Essa é a área de risco. Então, você tem que fazer um processo de retreat, de mudar a população daquela área. Remover a população? Remover. E isso não dá para fazer 1 milhão de pessoas de uma vez, né? Então, enfim, a nossa estratégia de uso do solo é fazer isso em níveis locais. Então, em áreas que a gente está identificando que tem uma possibilidade de receber inundações diárias, ou, por exemplo, lua cheia, você ter o nível do mar atingindo um nível alto que inunda a rua toda lua cheia, essas áreas a gente chama de inundações, em inglês a gente fala como se fosse assim, inundação com o sol a pico. Não precisa estar tendo um furacão para ser inundado. E isso é por conta do nível do mar que está aumentando, né? Então a gente já tem algumas áreas aqui na cidade que vê inundação frequente. Nessas áreas a gente está limitando a densidade futura, a gente está mudando a lei de zoneamento para o mínimo possível. A gente não pode também só tirar o poder de construção, né? É o direito de construir, que isso é contra a legislação federal. Mas a gente está diminuindo para o mínimo possível, para daí a gente, aos poucos, ir colocando fundos e daí fazendo a compra, né? E mudar as pessoas de lugar. E aí, em áreas onde você não tem um risco tão grande, tão frequente de inundação, se a gente aumenta a densidade, a gente tem uma probabilidade maior de receber construções novas que são mais resilientes. Então, isso também é uma estratégia de melhorar a resiliência, né? Então, é o que você vê do lado direito. E o meu projeto, na verdade, ele só está acomodando densidade, que é um projeto que é uma área muito grande. Então, para essa área grande de 1 milhão de pessoas, o Zoning for Coastal Flood Resiliency, a gente colocou 4 objetivos principais. O primeiro deles é aumentar a área onde essas regras se aplicam, para que a gente pense no futuro, não só na área de risco de hoje, mas na área de risco do futuro. Isso também a gente tem que levar em consideração o nível da água, então não planejar para o nível de hoje, mas para o nível do amanhã. A gente entende que as áreas inundáveis estão praticamente todas construídas, a gente não tem lote que está vazio, né? A gente tem, acho que, máximo 10% dos lotes vazios. Então, a gente tem que mudar a legislação para ajudar passos assim incrementais de resiliência, então elevar equipamento mecânico, talvez aumentar o nível, o acesso, né, da sua residência, colocar flood panels, né, aquelas proteções que eu mostrei numa foto. E o último goal é a gente ter toda a legislação que a gente precisa hoje, codificada, aprovada pelo processo. Mas aí, quando tem um próximo evento, a gente já está com toda a ferramenta pronta para fazer o processo de construção, para a gente não ter que passar por todo esse problema que a gente passou. Muitos dos projetos do Build Back ficaram mais de ano parado no departamento de obras por conta de problemas com a lei de zonamento. Então, a gente já está se preparando para próximas crises, né? Com a ideia de adaptação, né, em mente. E aqui é um mapa que mostra as áreas inundáveis hoje em roxo, e a gente está aumentando a área de projeto para as áreas em laranja também. Só para falar daquele ponto.
Aqui são coisas bem técnicas em questão do zoneamento. A gente está mudando o gabarito de altura para, em vez de ser medido pelo nível do chão, a ser medido a 3 metros acima. E isso faz com que todas as pessoas que estiverem ou fazendo uma reabilitação, ou reconstruindo essa edificação, ou construindo uma edificação nova, possam ter o pavimento térreo como pavimento inundável. E você não perde nenhuma área construível, você põe toda a sua área construível acima disso, né? E acho que eu voltei aí. E aí a edificação do lado direito é uma edificação multifamiliar, com a mesma ideia. O pavimento térreo é um pavimento que pode ser inundável. E aí a gente está mudando o gabarito de altura para que as construções possam estar assim, no mesmo nível do contexto, no que a gente fala que é a altura da base, mas a edificação pode daí fazer um escalonamento atrás e colocar mais pavimentos, né? Aí aqui com construções de uso misto ou comerciais, a gente está modificando a legislação para deixar mais de um pavimento a ser comercial. Hoje em dia você só pode fazer o pavimento térreo comercial e daí os de cima residencial. Então a gente está deixando pelo menos os 2 primeiros pavimentos para que as pessoas não precisam construir banheiras, né, ou precisar dos seus subsolos. E em construções de uso misto, a gente também está fornecendo incentivo de área construível. Você ganha essa área em laranja de graça se você mantém o acesso ao nível da calçada. Então, isso é por questões de acessibilidade que a gente estava falando antes, principalmente para pavimentos comerciais, né, em áreas comerciais. Você quer que a loja, né, a farmácia, o mercado esteja no nível da calçada, só que é mais caro construir assim, porque você tem que fazer as paredes, o vidro, não deixar a água entrar, né? Então, daí, por conta disso, a gente está fornecendo esse incentivo de área construível. E aí, em áreas bem de baixa densidade, onde você tinha essas casas que eu estava falando antes de veraneio, né, para passeio, são áreas que hoje são áreas de realmente baixa renda. As casinhas, elas são bem pequenas e edificações resilientes estavam sendo construídas basicamente desse jeito aqui. Elas eram bem finas e altas por conta do como que a gente faz a regulamentação do recuos, né? A legislação de recuos. E aí você tinha que fazer ela muito alta, então ela ficava fora de contexto. Então a gente modificou isso para que você possa avançar um pouquinho nos recuos, mas aí você tem uma altura mais baixa que fica uma coisa mais homogênea com o entorno. E aí, para edifícios industriais, a gente está fornecendo área construível de graça para que estabelecimentos comerciais, industriais e comerciais também possam construir mezaninos, e isso sem contar com uma área construível, para que você possa colocar equipamentos importantes acima do nível esperado de água, né? E também a gente está mudando a legislação para equipamentos mecânicos, por exemplo, as edificações de interesse social, tipo esses prédios, né? Muitos por exemplo, boiler, e agora que eles estão colocando geradores também, ficam tudo no subsolo. Então, daí a gente está deixando a lei mais flexível para você colocar ou no topo do prédio ou em prédios separados, como esse. E aí tem vários projetos bem legais que o pessoal está fazendo nos campos. Por exemplo, eles estão construindo salas comunitárias no pavimento térreo. E aí no pavimento superior você tem todos os equipamentos que fornecem água, energia, salas de comunicação para todos os prédios. Então esse trabalho está sendo bem legal, assim. E aí o último slide aqui da proposta da legislação são as regras que eu falei um pouco sobre preparar para a próxima crise, né? Então, caso a gente tenha, de novo, uma crise, pode ser um furacão, mas pode ser um terremoto, pode ser um ataque terrorista, qualquer tipo de crise, realmente, que ocasione uma detrimentação das áreas, né, de edificações. Aí a gente está colocando uma seção na lei que deixa essas construções serem reconstruídas, não importa se você está dentro da lei de zonamento atual
ou não. Obviamente, as questões de segurança e por exemplo, a norma de incêndio e acessibilidade, elas vão ter que ser consideradas. Porém, questão de uso do solo, etc., a gente está relaxando um pouco a legislação para que as pessoas podem colocar de volta o que elas perderam. E a gente está também fazendo um processo, trabalhando com o Departamento de Obras para fazer um processo de aprovação de projeto mais rápido, colocando um pouco mais de flexibilidade na parte de documentação. É uma coisa não muito interessante, mas é uma coisa muito importante para que você possa ter o processo de reconstrução ser mais rápido da próxima vez. Então, eu tenho alguns slides aqui. Alguém tem alguma pergunta? Eu esqueci que eu tinha colocado mais uns slidezinhos. Ainda não, mano. Vamos fechando. Pode Então, vamos soltar fechar. esses slides, a gente fecha e faz as perguntas. Tá. Aí eu coloquei essa foto aqui, né? Zoneamento. Futuras ferramentas. Porque você vê esse livro gigante, né? Isso é basicamente o que eu tenho que estudar. Faz vários anos que eu estou no departamento de zoneamento. São 4.000 páginas de legislação e eu estou escrevendo mais. E é uma ferramenta que a gente tem que trabalhar com ela, porque a gente estabeleceu essa ferramenta há 100 anos atrás. E essa ferramenta é a ferramenta no qual a gente uma das, né, que a gente usa para planejamento. E a cidade aqui é tão grande que a gente não consegue, e a construção civil, ela é uma coisa que acontece tão dinamicamente, né, que a gente não consegue fazer com que os projetos passem pelo Departamento de Planejamento Urbano. A gente fala que é uma cidade as of right. Nova York, você faz o projeto, você vai direto para o Departamento de Obras para pegar a aprovação. Então, o Departamento de Obras só verifica se você está dentro da lei de zoneamento, e aí você pode construir. Então, por conta disso, a gente tem uma lei que está muito complexa. Então, em 2016, a gente fez algumas reuniões e a gente vem questionando, né, a lei, se a gente, por exemplo, vamos acabar com a lei de zoneamento e inventar um outro jeito de fazer urbanismo, né? E aí, assim, é uma coisa que eu tô muito interessada, mas que, assim, no setor público é uma coisa muito devagar, você não consegue, por um problema legal mesmo, problema de legislação, você não consegue simplesmente deletar, né, a lei de zoneamento e começar de novo. Então, eu tô, assim, tenho esse interesse pessoal e eu tô participando do grupo de pesquisa com algumas meninas, que eu coloquei um slide aqui. Eu estou participando desse fellowship com o Urban Design Forum, que é como se fosse uma rede de network de designers, de urban designers aqui em Nova York. E daí, todo ano, eles aprovam 25 pessoas para fazer pesquisa com eles dão uma ajuda financeira. E aí você faz grupos, né, com outras pessoas. E eu escolhi esse grupo com essas meninas maravilhosas. E a gente está fazendo pesquisa nas adaptações de interesse social que foram construídas pelo Estado na década de 70, em como que a gente pode trazer resiliência para esses campos, né? Que tem sérios problemas de infraestrutura e habitação. As habitações estão realmente deteriorando, assim. E aí a gente está tentando trazer isso de um modo positivo. Então, a gente vai fazer algumas publicações e tal. A gente fez 1 ano de pesquisa até agora. A gente conversou com bastante gente. Mas, basicamente, a ideia é tentar construir uma plataforma. É bem parecido com o que a gente estava escutando, acho que é City Making. Que é assim, quem são os heróis na sua comunidade? Quem são as pessoas na sua comunidade que todo mundo conhece, que está a todo momento tentando melhorar a qualidade de vida do seu bairro, né? E a gente identificou que a maioria dessas pessoas são mulheres, muitas vezes são mulheres de mais de 60 anos, que estão fazendo esse tipo de trabalho. Então, estão construindo hortas, como a que você vê aqui na foto e tal. Então, a gente está fazendo um processo de comunicação do que é resiliência, e a gente está tentando fazer uma coisa mais abrangente do que é resiliência.
no caso do governo, para o governo tentar pensar mais sobre isso, então a gente está trabalhando com o conceito de resiliência pessoal. Então, se você já tem um problema econômico, você tem um problema de saúde, você não tem emprego, você tem outros problemas, como que você vai estar preparado para reconstruir a sua casa depois de um furacão? Entendeu? Não tem nem como conversar sobre isso. Então, a gente está tentando levantar, através de trabalhos que as pessoas já estão fazendo hoje, no nível da comunidade, ferramentas que a gente acha que podem transformar a cidade e trazer mais resiliência, principalmente para pessoas mais vulneráveis. Então, a gente está chamando nosso projeto de People Powered Solutions to Build Community Resiliency. E os nossos objetivos é assegurar necessidades diárias, então comida, emprego, esses são os nossos goals. Trazer a participação comunitária, né, na implementação dessas ferramentas e construir tudo que você precisa caso você tenha uma crise. Então, por exemplo, se tem uma crise, se tem uma inundação, tem um lugar, uma sala comunitária onde você vai poder ter acesso a um refrigerador para colocar, por exemplo, medicação. Você tem um gerador na sua comunidade que pode providenciar energia para áreas comuns, por exemplo, essa área comunitária. Então, esses são os nossos objetivos. E, por enquanto, a gente investigou 4 ferramentas: Collective Purchasing, Community Currency, Resilience Hubs e Resident Power, que a gente está trabalhando com algumas organizações não governamentais para tentar implementar essas soluções que já estão sendo feitas em alguns lugares, mas tentar ampliar elas para outros campos na cidade. E aí eu finalizo a minha apresentação desse jeito, só dando um pouquinho de informação sobre esse projeto. Gente, eu vou pedir para todo mundo abrir o microfone e dar salva de palmas para a Manu, agradecendo a ela. É igual ao geriatra. Muito bom.